dia a dia, como que funciona essa arquitetura. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu que agradeço de vir aqui contar pra gente sobre essa tal da arquitetura funcional. Como que é essa função, essa atuação, então, Melissa? Então, é um pouquinho diferenciada da arquitetura convencional pelo seguinte, ela é muito personalizada. Então, a gente faz um briefing inicial, como na arquitetura tradicional, né? Porém, ele tem perguntas mais sobre a rotina da pessoa, sobre o cotidiano, porque a ideia é projetar bem personalizado mesmo. Então, a partir desse briefing, a gente vai para o projeto e a ideia é sempre um layout bem otimizado, facilitando tudo que a pessoa usa no dia a dia, tendo um acesso mais fácil, materiais que sejam de fácil limpeza, de fácil manutenção. Então, é essa a ideia da arquitetura de interiores funcional. Uhum. E, Melissa, qual que é o grande diferencial desse design de interiores funcionais? Então, justamente é esse projeto personalizado, levando em conta a rotina da pessoa, para facilitar a rotina e a manutenção mesmo do que é usado, né? Seria isso. E, Melissa, muitas pessoas podem se perguntar assim, mas o design de interiores, ele pode ser elegante também? Como que ele é na prática? Que às vezes fica naquela, mas ele vai ser funcional, mas é parte da beleza, do estético. Como que é? Então, com certeza a ideia é trabalhar os dois juntos, né? Então, sempre pensando em acabamentos, os mesmos que pensaria numa arquitetura de interiores convencional, pensar para a arquitetura funcional, porém com texturas diferenciadas, com texturas da facilidade de manutenção, né? Então, a ideia é juntar a estética com o funcional, sempre. Uhum. E em casos de reforma também pode ser aplicado ou tem que ter alguma restrição? Não, reformas também. Até gosto muito de dar um exemplo de banheiros, né? O banheiro ficou por bastante tempo o uso da pastilha, que ainda é usado, mas ele teve um auge, né? E a pastilha, ela requer muito rejunte, e isso dificulta a limpeza. Então, a ideia numa reforma é trocar aquele banheiro pastilhado por peças de porcelanatos de formatos maiores, para ter menos rejunte e uma facilidade na limpeza. E deixar essas peças de formatos menores ou para a área da pia, né, para a área externa ao box, ou para um banheiro de uso mais esporádico, como um banheiro de hóspedes ou mesmo um lavabo que não tem aquele vapor do banheiro de uso diário ali, e aí não tem esse problema da manutenção, facilita, né? Facilita demais no dia a dia. Inclusive, a gente está vendo cada vez mais os espaços mais compactos, em apartamento também. Como que, por exemplo, funcionaria uma arquitetura funcional na parte da cozinha, nesses locais compactos, Melissa? Então, a cozinha tem várias técnicas para usar. Eu acho que a cozinha e o banheiro são as melhores, assim, né? E a cozinha, uma coisa que eu gosto muito é de optar pela cuba, que ela já vem agregado o escorredor de louça. Então, ainda mais em espaços compactos, né? Aí você não precisa ter um espaço a mais para o escorredor e não precisa daquele rebaixo no tampo para a área molhada. Aí você ganha bancada útil para trabalhar. Então, é um exemplo que facilita bastante, né? Na arquitetura funcional para cozinhas, né? Tem diversos, né? São alguns, um exemplo, né? A gente vê vários exemplos também, às vezes na internet, também no Instagram, de coisas assim que a arquitetura funcional é capaz de fazer um milagre. Às vezes um espaço pequenininho, por exemplo, para uma cozinha, se transforma num local lindo, maravilhoso ali, com várias funções, tudo por conta da arquitetura funcional. Como que é bacana isso, Sim, né? A gente consegue agregar de várias formas. Às vezes a cozinha é tão pequena que não tem espaço para um gaveteiro, por exemplo. E uma gaveta de talheres tem que ter na cozinha, né? Então, a gente tem a opção de fazer um gaveteiro vertical, né? Então, nesses casos é bem interessante. Outra coisa que a gente usa é a troca da lixeira, aquela lixeira de puxar que é aramada, que além de acumular bastante sujeira ali, ela ocupa bastante espaço, porque o módulo dela é maior. A gente tem a opção de usar sob medida, em MDF, com uma lixeira tradicional dentro. Isso a gente já consegue reduzir
e otimizar espaços, né? Olha só que bacana. E, por exemplo, na sala de estar, quais são os exemplos de arquitetura funcional? Como que pode ser usado nesse local? Então, a sala de estar hoje existe, por exemplo, sofás com uma tecnologia diferenciada, que é o Easy Clean e o PET. O Easy Clean, ele tem uma facilidade muito grande de limpeza, e tem o PET também, que ele é para animais, então ele não puxa o fio. Então, é uma forma de arquitetura funcional, além de tapetes que sejam fáceis de carregar para levar numa lavanderia, ou que caibam até numa máquina de lavar residencial mesmo, tecidos de cortinas mais leve, que sequem com mais facilidade, né? Na sala de estar, é isso que a gente costuma usar para ter essa funcionalidade, né? Uhum. E no caso dos quartos, Melissa, por exemplo, assim, às vezes as pessoas, eu queria ter um espaço para fazer um closet, a parte separada ali para eu estudar ou para trabalhar, enfim, que às vezes precisa de uns afazeres, o home office também, como vem crescendo, mas às vezes não tem todo esse espaço. E com a arquitetura funcional consegue trazer tudo isso e, digamos assim, fazer um verdadeiro milagre nesse espaço. Sim, aí vai desse estudo personalizado de tudo que o cliente tem para pôr naquele espaço, e as divisões, por exemplo, de armário, bem de acordo com a necessidade dele. Então, um armário tradicional, ele tem 50 centímetros de largura, cabe uma camiseta e sobra um espaço. Para que sobrar esse espaço? Vamos fazer com os espaços bem certinhos para sobrar o espaço para ter um home office ali no quarto mesmo, né? Então, são essas coisas que a gente procura usar, levando em consideração bem o que o cliente precisa, né? Porque depois, às vezes, veja, mas eu planejei assim, não fiz planejado, fui lá e comprei um sobre medida, enfim, e fica aquela coisa, nossa, mas agora vai ficar esse espaço aqui trancando o canto, esse negócio que eu não tô usando, e fica aquela coisa, depois que você vê tudo organizadinho, tudo sob medida ali, dá uma sensação, uma coisa assim, tá sendo bem utilizado esse ambiente, todo esse espaço, né? Sim, tem várias formas de utilizar o espaço bem mais, facilitando mais o dia a dia, né? E no escritório, quais são os exemplos que pode ser aplicado à arquitetura funcional? Então, o escritório eu considero que seja mais importante ter uma arquitetura funcional até do que o residencial, para otimizar realmente o tempo de trabalho dos funcionários, né? Então, ter ali um layout bem definido, com o que ele precisa, sempre bem próximo, né? Com lugares para armazenar materiais também de fácil acesso, né? Então, e também o escritório tem um fluxo maior de pessoas, então ele suja com mais facilidade. Então, a gente precisa realmente pensar em produtos de fácil limpeza, de fácil manutenção, né? Então, no escritório seria dessa forma. Olha só que bacana, gente, esse bate-papo. Inclusive, quando a gente separou essa pauta aqui com a Melissa, quando ela passou para mim sobre arquitetura funcional, que é a primeira vez que a gente está aplicando aqui no Ver Mais, eu pensei que era só a parte de acabamentos, enfim, de decoração, às vezes dos móveis. Mas isso que você falou na escolha dos produtos mesmo que vai. Usar isso daqui, esse tipo de piso, isso daqui, para facilitar a questão do dia a dia da limpeza, então já se torna também uma arquitetura funcional. Não, com certeza. A gente pensar assim, às vezes num MDF, por exemplo, com brilho. E a pessoa que vai limpar, muitas vezes não tem aquela assessoria de como fazer aquela limpeza. Aí passa lá uma esponjinha, aquele MDF risca todo. Sabe? Então, isso é uma coisa que tem que ser evitada. Um dos exemplos, né? Sim. Então, ou realmente... aquela coisa que fica, às vezes, linda por 1 ano, 2 anos, de repente já começa a desgastar e fica, nossa, mas isso aqui era novo, não era para estar assim também. Sim. Já tá aquela tremenda dor de cabeça, Isso, né? Com certeza. É para ser alguma coisa mais durável também, né? Isso a gente reforça a questão do custo-benefício, né, Melissa? Que às vezes as pessoas ficam, mas vou investir, enfim, vai valer a pena, não. Mas tem que pensar a longo prazo como que você vai querer que esteja aquele ambiente, né? Sim, e a arquitetura funcional, ela não traz um custo mais alto do que a convencional, né? Muito pelo contrário, a ideia realmente é otimizar espaços, né? Eu até gosto muito de um exemplo, assim, de uma senhora que ela fez uma cozinha com 78 anos, ela fez uma cozinha super projetada numa empresa muito boa. Porém, a cozinha dela estava sempre bagunçada, porque ela com dificuldade de se abaixar
E ela, com uma estatura de 1,60, ela tinha dificuldade de usar os armários aéreos. Então, ela quase não usava os armários e deixava tudo em cima. Aí ela me chamou para tentar dar uma ajustada naquilo. Daí eu projetei um outro armário, com uma bancada, com vários espaços de nichos, para ela colocar as coisas dela do dia a dia. Né? Que é justamente isso. Acho que ela não teve essa parte do dia a dia dela pesquisada, né? Que para facilitar, não, para uma senhora de 78 anos nessa estatura, não dá para ser aéreo e móveis baixos, ela tem que ter coisas mais fáceis ali ao acesso dela, né? Olha só, fácil, prático para o dia a dia, organização também, e que vai ficar lindo aí no seu ambiente também. Melissa, obrigada, viu, por essas dicas. Muito obrigada. Inclusive, se as pessoas ficam com um pouquinho de dúvida, nossa, mas arquitetura funcional pode funcionar dessa maneira? Enfim, faço convite para te acompanhar no seu Instagram. Sim, eu terei um prazer em responder todas as perguntas. Meu Instagram é Melissa Onesco e eu aguardo vocês lá. E mais uma vez, muito obrigada, Núbia. Melissa, obrigada novamente, seja sempre bem-vinda. E também quero agradecer